Meus amados irmãos, muito boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para, juntos, como Igreja do Senhor, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos tendo a alegria e a satisfação de oficializar aqui a apresentação, a consagração da nossa pequena Manuela ao Senhor. E desde já estamos dando uma boa noite para a família da Fernanda, do Lutelho. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus continue os abençoando. E aos demais irmãos e amigos que estão conosco também, louvado seja a Deus pela vida de vocês. Também a irmã Marina e a irmã Adriana está conosco também nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Deus por vocês e por todos nós. Nós vamos orar, meus irmãos, pedir a Deus, porque nós sempre devemos pedir a iluminação do Espírito Santo do Senhor para a condução do culto, para que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite seja direcionado pelo Santo Espírito do Senhor, para que possamos ser usados por Ele, para que possamos ouvir a Tua voz. E foi para isso que nós viemos aqui esta noite, para glorificar esse Deus que tanto tem nos abençoado, que tanto tem cuidado de nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer-te, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor, meu Pai, nos concede de estarmos aqui nesta noite, Deus, uma noite especial para nós, Deus, onde estaremos mais uma vez, agora oficializando, Deus, a apresentação da Manuela perante o altar de graça do Senhor, essa vida que o Senhor trouxe ao mundo, Deus, para abrilhantar a família do Lutelho, da Fernanda, de toda a família, Pai. Nós glorificamos o nome do Senhor por essa vida, Pai, e sabemos, Deus, que o Senhor tem cuidado dela, o Senhor tem estado com ela, assim como os demais familiares, Pai. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, as pessoas que têm nos dado a alegria de participar conosco também através da internet, Deus, de cultuar o nome do Senhor. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor bem conhece, somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela existência desta congregação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por estar nos abençoando a cada momento, Senhor. Nós sentimos a doce e alegre presença do Senhor entre nós. E louvado seja o nome do Senhor, Deus. Agora, Deus, nós consagramos esse culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor que tudo que venhamos a fazer aqui nesta noite, Deus, seja pelo Senhor abençoado,
seja pelo Senhor instruído, Pai, e que o Senhor, Pai, nos fale grandemente através da Tua palavra, Senhor. Graças, honras, glórias e louvores nós sempre daremos a Ti, e assim oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. E amém. Podemos fazer? Já de uma vez? Então eu vou passar a palavra para a nossa irmã Fernanda, que vai estar fazendo aqui um momento de leitura ali de um texto para a nossa pequena Manuela. Hoje ela está meio séria, hein? Boa noite a todos. Como o pastor bem disse, é com muita alegria, né, que hoje oficialmente nós iremos apresentar a Manuela. Convido a Fernanda Luteiro e a Manu para que fiquem aqui à frente, representando a família. Manuela Cristina da Silva Santos. Nasceu dia 26 de janeiro de 2020, no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, pesando 3,310 kg, com 49 centímetros. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Reflete o sábio em seu coração. O silêncio e o tempo de Deus são mistérios surpreendentes, pois a Manuela veio ao mundo no momento exato. A princípio, parecia que Deus não agia, mas ficava calado. Foi quando o milagre aconteceu. A linda Manuela nasceu. E com gesto de gratidão, aqui está a família e os pais Luteiro e Fernanda para agradecer a Deus essa bênção que Deus confiou. Como nós sabemos, os filhos são herança do Senhor. Está aqui a nossa herança. Que vocês continuem, né, conduzindo a Manu nos caminhos do Senhor e que ela venha crescer e permanecer nele. Amém? Bom, Luteiro e Fernanda e demais irmãos, esse momento na nossa igreja é um momento muito especial porque estamos cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus que devemos apresentar os nossos filhos no altar de graça do Senhor. E o texto, eu quero usar 2 textos aqui para fundamentar a nossa fala, para que nós possamos, irmãos e amigos, ver quão importante é esse ato. Talvez para nós parece simples, uma simples apresentação aqui dentro da igreja, mas é um ato extremamente importante para Deus. Onde aqui hoje nós já sabemos que a Manuela já foi consagrada ao Senhor, ela já está caminhando com o Senhor, mas aqui nós estaremos fazendo aqui uma reconsagração, vamos dizer assim, para que a Manuela seja criada nos caminhos do Senhor. E isso, a responsabilidade é de vocês, né? Vocês bem sabem a grande e doce responsabilidade que vocês têm de criar a Manuela no caminho do Senhor. E não há presente melhor para se dar a uma criança, um filho, do que ensinar a eles quão bom é estar na presença do nosso Pai. E como eu disse, meus irmãos, essa fala da Bíblia Sagrada, do texto bíblico para nós, quando o Senhor Jesus, já lá com seus alguns anos, pequeno ainda, ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Os irmãos bem conhecem essa passagem, quando a mãe Maria e o seu pai José levaram Jesus, apresentando ao Senhor lá naquele templo, mostrando para aquele tempo a importância que tem este momento. Então eu quero ler para os irmãos o texto de Lucas, no seu capítulo 2, os versículos 21 e 22, que diz assim, ó:
E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui está o texto no momento que circuncidaram, naquela época tinha que ser feito conforme a lei de Moisés. E o mais importante aqui, meus irmãos, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então é uma ordenança de Jesus para nós, da importância de nós fazermos este ato de apresentar os nossos filhos, as nossas crianças no altar de graça do Senhor. E eu quero ler também um outro texto, meus irmãos e amigos, que fundamenta também a importância de consagrar os filhos ao Senhor, que é o grande profeta registrado na Bíblia, o profeta Samuel. Talvez alguns não sabem, mas a mãe de Samuel, ela tinha um problema muito sério, que não conseguia ter filho, e ela orou, clamou ao Senhor e prometeu ao Senhor que se o Senhor desse o filho para ela, ela o devolvia ao Senhor. Então o texto lá em 1 Samuel diz assim, ó: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, o que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então está aqui o momento, irmãos, do texto falando que Ana levou Samuel, ainda criança, como nós acabamos de ler, e ela disse: eu pedi ao Senhor e estou devolvendo ao Senhor. Então, Lutero e Fernanda, creio que vocês oraram muito pela vida da Manuela, ainda antes dela ser concebida, depois do ventre da sua mãe. Vocês oraram, nós oramos também aqui na igreja, e Deus deu essa preciosidade para vocês. E o importante é a gente lembrar também, meus irmãos, que filhos é herança do Senhor. Filhos é do Senhor. Ele dá a responsabilidade para os pais criarem, mas é do Senhor. Então que vocês sempre lembrem disso, que vocês estão cuidando da Manuela, mas ela pertence ao Senhor. Todos nós pertencemos ao Senhor. E não há nada, como eu disse, meus irmãos, mais importante do que criar a Manuela, como vocês bem sabem, no caminho do Senhor. Nós hoje estaremos fazendo aqui um ato simbólico de reconsagrar a Manuela, mas principalmente para nós, igreja, estamos aqui diante da igreja do Senhor Jesus e também perante ao Senhor Jesus, é assumir a responsabilidade de vocês criarem a Manuela no caminho do Senhor. Vocês, pais, os avós, os tios, enfim, os parentes, se puderem, com certeza ajudar, porque não há nada, meus irmãos, nada mais importante do que ver as nossas crianças no caminho de Deus. Então lembre-se sempre disso, vocês estão entregando, devolvendo a Deus, como Ana fez com Samuel, a Manuela. Pode ser que daqui a 10, 15, 20, 15 anos a Manuela esteja aí falando para vocês: ó, pai, recebi um chamado de Deus, mãe, eu preciso ir para o campo evangelizar as pessoas, eu quero ser uma missionária. Louvado seja Deus por isso. Que Deus tem propósito para cada um de nós. Ainda no ventre da sua mãe, no ventre da Fernanda, Deus já tinha um propósito para Manuela. E nós cremos que este propósito será continuar proclamando a palavra do Senhor.
E nós sempre falamos aqui, né, meus irmãos, que quando nós partirmos, essa igreja vai ficar e os nossos pequenos estarão tomando conta, dando continuidade a essa obra até que o Senhor Jesus volte. Então guardemos bem isso, irmãos. Entreguemos a Deus para que Jesus a use conforme a sua vontade. E tem um apresentador na televisão, irmãos, para eu estar encerrando, e fala, eu não sei, ele provavelmente não é cristão, mas ele fala uma frase que é bem interessante, não sei se a frase é dele. Ele diz que os pais que criam os filhos na igreja, muito provavelmente nunca irão pegá-lo numa delegacia. E é uma grande verdade, irmão. Pode ter exceções? Sim, pode ter. Mas a grande maioria não. Então nós estaremos agora orando, clamando a Deus mais uma vez, consagrando a Deus a Manuela. Eu queria convidar todos nós aqui da igreja que levantássemos só a nossa mão para Manuela, para que nós, nesse ato de consagração ao Senhor, a essa vida tão maravilhosa que Deus proporcionou aos pais, aos familiares e também à nossa igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos neste momento, como igreja do Senhor, Pai, consagrando a vida da Manuela no altar de graça do Senhor, Pai. Assim como nós ouvimos aqui da Tua palavra, Deus, quando Ana prometeu ao Senhor que se eu desse um filho a ela consagraria, devolveria ao Senhor. Aqui nessa noite, Deus, nós estamos também consagrando a Manuela, juntamente com seus pais, com seus familiares, com a igreja do Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, cuide dela, abençoa, proteja-a de todo mal, Senhor, e use-a, Pai, conforme a Tua vontade, Deus, pois sabemos que a vontade do Senhor sempre será a melhor para a vida dela, Pai. Abençoe seus pais, seus irmãos, seus tios, avós, todos os demais familiares, Deus, para que eles também tenham, Deus, essa doce responsabilidade de sempre olhar para Manuela e mostrar para ela o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, porque não há caminho melhor para estar do que não na presença do Senhor, Deus. Por isso nós consagramos mais uma vez esta vida ao Senhor, Deus, e pedimos, Deus, que em nome do Senhor Jesus, ela cresça sempre na Tua santa presença, e como nós também sabemos que a Tua palavra ensina, que nós, Pai, nós como pais, igreja, precisamos, Deus, sempre orientar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, porque mesmo quando crescer, jamais se desviarão dele, é promessa do Senhor, Pai. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor por essa vida, Deus, nós assim oramos no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Podem se sentar, fiquem à vontade. Eu vou convidar... Espera aí, não senta ainda não, por favor. Vamos... A irmã Tânia vai trazer aqui uma lembrancinha da igreja para a Manuela e também o certificadozinho do dia da apresentação dela. Que Deus abençoe. Vamos tirar uma foto. Fica meio... não muito perto, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus pela vida da Manuela. E nós veremos a Manuela ainda muito tempo, muito na presença do Senhor, falando de Jesus. Amém, meus irmãos? Dando então continuidade ao nosso culto dessa noite, irmãos, eu vou pedir para o nosso irmão Cauã, coloque para nós então o hino 320. Qual que está o primeiro aí mesmo? O 168? 168. Você coloca ele para nós, por favor, então. Vou convidar os irmãos. Se os irmãos quiserem ficar sentados mesmo, ou quiserem ficar em pé, nós estaremos cantando o hino 168 do nosso cantor cristão. Você coloca ele no YouTube para poder aparecer ali, por favor.
Pela graça de Deus, irmãos, estamos aí com um ajudante, que Deus abençoe a família de Geraldinho, que está nos ajudando aí através do Cauã, e glória a Deus por isso. Só apertar essa setinha ali embaixo, o Cauã. Não, do lado de cá, o primeiro de cá. Não, do lado do outro lado. Isso, aí, isso. Só apertar, dá um clique nela. Primeira vez é assim mesmo. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos queremos, chuva de bênção do céu, chuva de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuva vamos a Deus, chuva
Amém, meus irmãos? Podemos sentar. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas, quantas bênçãos Deus tem nos concedido. O fato de nós estarmos aqui, meus irmãos, com saúde, respirando esse ar gratuito que Deus nos dá, é motivo de nós agradecermos a Deus todos os momentos de nossas vidas. E isso nós sempre devemos lembrar. Não levante de sua cama, meus irmãos e amigos, você que está aí na sua casa, antes de agradecer a Deus pela noite de sono que Ele lhe concedeu, pelo despertar de mais uma manhã. Agradeça a Ele por você estar acordando, mesmo que talvez você não tenha dormido bem, talvez acordou algumas vezes durante a noite, mas não saia da sua cama antes de agradecer a Deus, porque é Ele que nos protegeu ali naquela noite, é Ele que nos livrou de todo o mal e é Ele que nos livra de todo o mal. E sempre devemos lembrar de agradecê-lo por isso. Ainda, meus irmãos, um momento de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor, um momento que nós iremos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, sempre lembrando que um momento também que nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor. Então, ao som de um hino instrumental, nós estaremos fazendo neste momento, e os irmãos fiquem totalmente à vontade. Vou pedir ao nosso irmão Ailton, meu irmão, que ore, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas que têm chegado a essa casa, também os produtos alimentícios que nós temos recebido e temos abençoado famílias aqui nessa cidade, e que Deus continue nos abençoando a administrar os recursos que têm chegado a esta casa, conforme a soberana vontade dele. Bendito Deus, soberano Pai, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade desta noite, Pai. Amém. Juntamente, ó Deus, com esta congregação, ó Deus, estamos rendendo graças a Ti, ó Pai. Amém. Deus querido e Pai de misericórdia, apresentamos diante do Teu altar, ó Deus, as ofertas que foram levantadas aqui nesta noite. Também, Senhor, os alimentos que têm sido, ó Deus, recolhidos nesta casa, Pai, que têm servido, ó Deus, para alimentar famílias, ó Pai, que neste momento de pandemia, ó Deus, têm perdido seus recursos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que essas ofertas, ó Pai, seja o mínimo, ó Deus, que nós possamos manifestar para a colaboração, ó Deus, e manutenção do crescimento do Teu reino nessa cidade. Deus amado, que essas ofertas também possam alcançar, ó Deus, os campos missionários, ó Pai,
onde tem sido, ó Deus, semeada a tua palavra. Amém. Que não falte, ó Deus, para a tua igreja o sustento segundo a tua palavra, Pai. Que essas ofertas, ó Deus, não sejam motivo de vanglória, mas sim, ó Deus, de gratidão a Ti, ó Pai. De manifestação, ó Deus, daquilo que o Senhor realmente tem feito por nós e há de fazer também através de nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também aqueles que cuidam, ó Deus, da tesouraria, Pai. Que esses recursos sejam realmente, ó Deus, empregados conforme a tua palavra. E isso nós acreditamos que esta igreja é séria e tem levado essas ofertas a sério. Amém. Muito obrigado, Deus, por cada vida, Pai, que tem contribuído com esta obra, Pai. E a dispensa, Deus, não há de faltar nada, Pai. Que o Senhor possa realmente, ó Deus, abençoar essas famílias, ó Pai. Amém. Que esta igreja, ó Deus, sempre esteja, ó Deus, com as portas abertas para a ação social, ó Pai, para acolher aqueles, ó Deus, que ainda não têm condição, ó Deus, de ter o alimento de cada dia. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que cada um também, ó Deus, que contribuir com o alimento, Pai, que possa também receber do Senhor, ó Pai, aquilo que realmente agrada o coração do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda, Senhor, a dar continuidade a essa obra nessa cidade. Que ela seja, ó Deus, uma porta, uma agência aberta, ó Deus, para acolher, ó Deus, vidas que têm grande necessidade de conhecer a Ti como Senhor e Salvador. Por isso nós te pedimos, nós te agradecemos humildemente, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir o Cauã que coloque aquele hino. Está na pastinha, no último slide verde aí, irmão? Lá embaixo, isso. Não, lá no PowerPoint, lá embaixo. Isso. Não, no PowerPoint, embaixo. Aí, isso. Isso, na última telinha aí verde. Não, no outro. Não, isso, no último aí, verde. Isso aí. Você consegue colocar ali tela grande para nós? Você lembra? Vai lembrar não, né? Aqui. Isso. A Ele a glória, meus irmãos. Vamos cantar este hino. Esse a gente não tem aqui o instrumento, mas nós vamos no... Como é que fala quando é esse instrumento dele? Capela, isso. Esqueci o nome, capela. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis se sentar, que nós possamos sempre dar glórias a Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Nós vamos entrar agora no momento de oração de intercessão, meus irmãos. Tem alguns nomes aqui que nós temos orado aqui na nossa igreja.
Uma notícia para a igreja, meus irmãos: o nosso irmão Vicente, pela graça de Deus, já está bem melhor, já está se recuperando bem, já está caminhando em casa. Isso tudo para a glória do nosso Deus. Deus tem respondido às nossas orações e a família dele tem visto lá o milagre que Deus tem feito na vida do nosso irmão Vicente, e cremos que logo logo ele estará aqui conosco para a glória de Deus. Vamos também continuar orando pela nossa irmã Geni, que fará uma cirurgia. Vamos orar pela nossa irmã Cida. Lembremos sempre, irmãos, o pequeno Davi, sobrinho da nossa irmã Beatriz, que também está passando por um tratamento da sua saúde. Vamos lembrar da Maria, da Cíntia, do Davi e do Vitor. Vamos lembrar do Afonso, o tio do Lucas. E também temos alguns nomes aqui de Nábila, Renata, Felipe, Monique, Ângela, Néia. A mãe da Néia, Naí. Vamos orar pela consolação da família da dona Naí, meus irmãos, que acabou vindo a falecer nessa semana. É uma senhora que mora lá em Barra Mansa, pertinho da nossa casa lá. Que Deus conforte a família. Vamos também continuar orando pelo Ailton. Nós temos orado aqui na nossa igreja pelo pai do Gustavo e o esposo da nossa irmã Adriana. E vamos continuar clamando a Deus pela vida do nosso irmão Ailton e também do Júlio César, que o irmão Ailton pede que oremos por eles. Vamos lembrar da nossa irmã Adriana, que está lá no seu tratamento nos seus olhos. Vamos orar pela nossa irmã Rita e demais familiares. O senhor Gloriano internou em Itaperuna e dona Lucinda e família. Vamos orar também pelo fim dessa pandemia, né, meus irmãos, para que essa vacina saia para todos. Eu estava vendo um videozinho hoje lá de uma pessoa, e ele disse que já tem mais ou menos 70 milhões de pessoas que foram vacinadas no nosso país. Não sei se é isso mesmo, mas cremos que não iria falar mentira. Mas nós somos 200 e tantos milhões, né, meus irmãos? Então ainda falta bastante gente. Vamos continuar orando para que essa vacina ela seja acessível a todos e principalmente que ela seja eficaz, para que possamos realmente ficar imunes dessa doença e esse vírus ser exterminado da face da nossa terra, para a honra e glória do nosso Deus, como nós acabamos de cantar. A irmã Tânia, acho que queria falar, irmão? Não, porque o Ailton hoje também está fazendo aniversário, né? O esposo da Adriana. Ah, está fazendo aniversário hoje? Glória a Deus. Vamos também agradecer a Deus pelo aniversário dele, né, minha irmã? Pedir a Deus que continue abençoando e que logo logo ele vai ficar curado para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, você que tem algum pedido, algum agradecimento, se você quiser ficar em pé, quiser ficar de joelho, ou quiser ficar do jeito que está, coloque-se diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Você que está na sua casa também aí, coloque-se diante do Senhor, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que está conosco aqui nesta noite, está com você na sua casa também. Então coloque-se, meus irmãos, diante do Senhor, e nós estaremos orando neste momento essa oração de intercessão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento que estamos em oração intercedendo ao Senhor por essas vidas que nós aqui colocamos diante do Senhor, Pai. Deus, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada pessoa dessa, Pai, porque o Senhor é um Deus onisciente, que conhece e sabe todas as coisas, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus possa estar olhando por essas vidas, seja por tratamentos de saúde, seja por problemas de relacionamento, seja por problemas financeiros, Pai. Nós colocamos todos diante do Senhor e pedimos as Tuas provisões para essas vidas, Pai. Deus, também nós colocamos diante do Senhor todos os pedidos que os irmãos que estão aqui no templo estão fazendo neste momento. Creio que cada um de nós temos colocado diante do Senhor um pedido ou um agradecimento, Pai. Nós pedimos ao Senhor que ouça, Pai, essas orações, esses pedidos, esses agradecimentos, e que o Senhor possa os atender conforme a Tua vontade, Pai. Deus, nós agradecemos também, além de pedir pela saúde do nosso irmão Ailton, agradecer pelo aniversário dele neste dia, Pai, que o Senhor continue abençoando, continue cuidando dele, da sua família, Pai, e que ele possa muito em breve, Pai, mas muito em breve mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor, ser curado, estar totalmente recuperado, restabelecendo a sua saúde, para a glória do Teu santo nome, Pai.
Deus, nós pedimos também, em nome de Jesus, mais uma vez pelo fim dessa pandemia, para que essa vacina, Pai, seja eficiente, seja eficaz, seja acessível a todos, Deus, e que muito em breve, Pai, todos nós possamos ficar imunes a este vírus, que ele seja exterminado da face da nossa terra e que nós possamos voltar à nossa rotina, Deus, com certeza, Pai, melhores do que nós éramos antes de tudo isso começar, Deus. Pai, nós também mais uma vez agradecemos ao Senhor por este momento tão especial da nossa igreja, onde nós consagramos ao Senhor mais uma vez a vida da pequena Manuela, Pai. Louvado e glorificado seja o Senhor por esta vida, Deus, que ela cresça sempre, Deus, na presença do Senhor. E como nós falamos e ouvimos aqui, Deus, que ela seja grandemente usada pelo Senhor e para a glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor abençoe também toda a família dela, Deus, que nos dá o prazer e a alegria de estar aqui conosco, os demais que não puderam vir, que lá esteja o Senhor também abençoando, Pai, os nossos irmãos visitantes também que estão conosco. Graças, honras e glórias nós daremos ao Senhor, Pai, sempre, Deus. Obrigado também pela vida do Cauã, Deus, disponibilizou a nos ajudar também nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor por este jovem, que ele também continue firmado na fé em Cristo, assim como a sua família e todos os demais irmãos que têm abençoado com as suas vidas esta obra, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Deus, agora nós vamos ouvir da tua palavra, Deus. O Senhor bem conhece o nosso coração, o Senhor bem sabe como somos limitados e carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, Deus. Por isso eu peço, Deus, que abra o nosso coração, a nossa mente, que os nossos ouvidos sejam voltados para o que nós iremos ouvir aqui esta noite, Deus, e que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. De forma que tudo que eu vier a falar seja, Deus, pelo Senhor abençoado e pelo Senhor instruído, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por este momento ímpar nas nossas vidas. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, eu quero convidar os irmãos que abrem aí as suas Bíblias, meus irmãos. Momento de nós ouvirmos a palavra, o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Está lá em Eclesiastes. Quiser mudar o slide para mim, por favor, Paulo? É aquele outro agora. Isso. O outro. Isso. Se você puder colocar aí na tela grande também, por favor. Eclesiastes, capítulo 12. Nós leremos os versículos 13 e 14 a princípio, meus irmãos. Eclesiastes. Você na sua casa também, abre aí a sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco a exposição da palavra do Senhor. Este dia tão especial que nós falamos, irmãos, sobre uma vida que veio a este mundo há 1 ano e 6 meses, mais ou menos. 1 ano e 4 meses, meus irmãos. Nós iremos ouvir aqui também da palavra do Senhor, vida, uma dádiva de Deus. Todos nós sabemos que nossa vida é um presente de Deus para nós. A vida é um presente maravilhoso que o Senhor dá para cada um de nós, e nós devemos sempre agradecer a Deus pela vida, por aquilo que Ele tem nos abençoado, por aquilo que Ele tem nos dado através da nossa, de acordo com as nossas necessidades aqui neste mundo. Então devemos sempre lembrar, a nossa vida é uma dádiva de Deus. Agora, o que nós fazemos com a nossa vida, a palavra de Deus ensina um certo, irmãos. Muitas vezes nós fazemos o contrário, mas hoje nós iremos ver que a palavra de Deus nos ensina a fazer sempre o correto. Deus deixou a palavra dele para nos ensinar o como devemos agir neste mundo, para agradar-lhe em tudo. Como nós ouvimos aqui, meus irmãos, na apresentação da Manuela, Deus dá a vida, Deus conduz a nossa vida e toda a nossa caminhada, e Deus tem preparado para nós uma vida eterna. Mas Ele também nos dá a oportunidade de escolhermos o que nós queremos. Então, isso que nós iremos ler, aprender nessa noite,
vida, uma dádiva do Senhor. Então, Eclesiastes, no seu capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim, meus irmãos: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer à justiça toda a obra, e até que tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? Amém. Meus amados irmãos, a nossa vida, ela não nos pertence. O máximo que nós podemos, tanto que nós podemos achar que nós somos donos da nossa vida, que nós é que comandamos a nossa vida, que nós é que escolhemos aquilo que nós vamos fazer. Se nós olharmos bem a fundo, nossa vida, ela não nos pertence. Ela é um presente de Deus. Ela é de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, lá, já nessa introdução, irmãos, onde lá em Atos mostra para a gente como nós devemos entender que a nossa vida não nos pertence, que a nossa vida é do Senhor. Você clica para nós aí, por favor, Paulo? Isso. Olha só o que diz Atos, meus irmãos, capítulo 17, versículos 24 a 28, que diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não estar longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Então, meus irmãos, esse texto ele é muito claro para nós, quando ele diz ali que é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente brinca, né? Se Deus fechar a torneirinha do ar lá em cima, acabou a humanidade. Porque esse ar que você e eu estamos respirando aqui agora, irmão, é do Senhor Jesus. É bênção do Senhor Jesus. Então olha que coisa maravilhosa que nós temos ali escrito na palavra de Deus, registrado, que é a palavra do Senhor, que todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. E lá no versículo 28 ele diz, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, meus irmãos, é através de Cristo que nós vivemos, é através de Cristo que nos movemos e através dele nós existimos. Olha que bênção maravilhosa, meus irmãos, o dom da vida. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, meus amados irmãos, não tem como a gente não olhar para esse texto e olhar para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele está a vida, irmãos. Então a vida é um presente de Deus para nós e nós devemos olhar para a nossa vida, irmãos, e ver como que nós estamos andando relacionado àquilo que Deus tem ordenado para nós, porque é Ele que dá, é Ele que nos conduz aqui neste mundo e é Ele que nos tira deste mundo. Quando nós partimos deste mundo, meus irmãos, é Ele que vai nos levar no momento dele, na hora dele, no tempo dele. Então, repito, a vida não nos pertence. A nossa vida é
talvez pequena, depende do tanto que nós viveremos aqui, mas em relação à eternidade ela é pequenina, mas ela é do Senhor. Agora, o mais importante, irmãos, que nós iremos ver aqui esta noite, que nós todos, querendo ou não, um dia nós teremos que dar conta a Deus da nossa vida. Essa é a mensagem mais importante para nós essa noite. O que nós temos feito da nossa vida, porque nós um dia iremos dar conta dela a Deus. Porque ela é um presente de Deus, ela é de Deus. Nós somos criaturas de Deus, passamos a ser filhos de Deus através de Cristo Jesus. E quando, naquele grande dia do julgamento final, que nós estaremos diante do tribunal do Senhor, nós teremos que dar conta da nossa vida. E não adianta, irmãos, ninguém escapará. Todos estaremos perante ao Senhor. Lá em Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 27, a Bíblia fala: o homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Então todos nós morreremos um dia, passaremos pela morte, isso é fato, mas estaremos lá para dar conta ao Senhor pela nossa vida. Então, meus irmãos, vocês e nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas, irmãos, gastando a sua vida, desperdiçando a sua vida com coisas tão banais, com coisas tão pequenas, que vai ficar tudo por aqui mesmo. E na hora que nós estivermos diante do grande juiz, do justo juiz, que é o mais importante, irmão, Jesus, ele é um justo juiz, ele irá nos condenar, ele irá nos julgar de acordo com as nossas ações. Então ele é um justo juiz, ele não é um juiz qualquer que julga as coisas aí, talvez por causa de propina, por causa de dinheiro, ou até mesmo nós que às vezes julgamos determinadas situações de acordo com aquilo que nos convém. Não, Jesus, ele é o justo juiz. E a fim de que a nossa vida tenha valor, meus irmãos, eu quero trazer para nós aqui que devemos cumprir 3 obrigações nesses 2 versículos que nós lemos de Eclesiastes. O Cauã puder voltar lá para nós. Então, quando a vida que nós vimos aqui, que é uma dádiva de Deus, e para que possamos viver uma vida que realmente tenha valor, nós precisamos cumprir 3 obrigações. A primeira delas, temer a Deus. Que nós lemos lá no versículo 13, que nós acabamos de ler em Eclesiastes: de tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Precisamos temer a Deus, irmãos. O que é temer a Deus, né? Uma coisa interessante também, meus irmãos, que o Eclesiastes, né, que esse aí é o último versículo, o penúltimo versículo do livro de Eclesiastes, ele termina como começa, da mesma forma que começa Provérbios. Provérbios, no seu capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o autor de Provérbios também fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como com uma admoestação para temer a Deus, irmãos. Nós precisamos sempre olhar como está a nossa vida em relação ao temor ao Senhor. E aí, repito, irmãos, temer a Deus, para os irmãos que talvez ainda não ouviram, não é ter medo de Deus, é ter reverência, é ter respeito, é saber que um Deus santo, todo-poderoso, majestoso, maravilhoso, que a Bíblia diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e que o mundo está cheio da sua glória. É este Deus que nós precisamos temer, irmãos. Os irmãos estão com o Eclesiastes aberto aí, não estão? Volta aí um pouquinho umas páginas, lá no seu capítulo 8, só para vocês acompanharem. Eu estarei lendo aqui para os irmãos que não estão com a Bíblia. Olha o que diz Eclesiastes 8, versículos 12 e 13. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes,
e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. Versículo 13: mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme a Deus. Então aqui, meus irmãos, o autor de Eclesiastes dá duas informações para nós. Ainda que nós somos pecadores, porque todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus, mas ainda que o pecador faça mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, seja grande os seus dias, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então, ainda que nós possamos estar pecando, irmãos, precisamos trabalhar isso, vencer essa dificuldade, entregar os nossos pecados a Jesus e temê-lo, viver em reverência, viver em temor a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Então, ainda que nós pequemos, e vamos continuar pecando, irmãos, enquanto nós vivemos neste mundo, nós seremos pecadores. Mas uma coisa é, irmãos, nós sempre lembramos aqui, é você viver no pecado e gostar de viver no pecado. A outra coisa é você pecar, mas na mesma hora você se arrepende, pede perdão a Deus e não pratica aquele pecado mais. Porque errar, todos estamos sujeitos ao erro, mas nós precisamos imediatamente nos acertar com Deus e não cometer aquele pecado mais. Então, o que a Bíblia ensina para nós é isso. Somos pecadores? Sim, mas nós não gostamos de pecar mais, porque nós já estamos em Cristo, nós já entregamos os nossos pecados a Cristo, e quando nós erramos, imediatamente nós estamos entregando os nossos pecados a Jesus, e Ele pagou um alto preço por isso, irmãos. Então, temor do Senhor, meus irmãos, é uma atitude de reverência que o povo precisa demonstrar para com Ele, com amor, respeito ao seu poder, à sua grandeza, à sua santidade. Deus é santo, irmãos, e Ele fala que aqueles que se aproximam dEle precisam também ser. Seja santo como eu sou santo, assim diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos buscar viver uma vida de santidade, cada dia mais buscarmos parecermos com Cristo Jesus, olharmos nas Escrituras, ver o que Cristo fez, como é que Ele andou nessa terra, e buscar ser parecido com Cristo. Não que chegaremos ao que Cristo foi, quem somos nós, mas pelo menos devemos buscar ser parecidos com Ele. E aí assim nós vamos buscando uma santidade, vivendo uma vida de temor ao Senhor. Então a pessoa que teme ao Senhor, meus irmãos, atenta para a sua palavra e obedece. Uma das grandes coisas que nós, os seres humanos, precisamos fazer é isso, irmãos. Ao temer ao Senhor, é ouvir a palavra do Senhor, é estudar a palavra do Senhor e obedecer aquilo que ela nos ensina. Porque não adianta nós estudarmos a palavra do Senhor, nós ouvirmos a palavra do Senhor, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós continuamos vivendo uma vida fora daquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos ter sempre Jesus como o nosso exemplo maior. Porque não houve neste mundo, irmãos, e nunca haverá um homem que pisou nessa terra como Jesus Cristo, que andou como Jesus, que ensinou como Jesus. Então Ele tem que ser o nosso maior exemplo. Tudo que você e eu formos fazer, todas as atitudes que nós venhamos a tomar, nós devemos sempre lembrar: será que Jesus faria isso? Será que Jesus veria isso? Aí nós seguiremos, irmãos, buscando uma vida santa, conforme o Senhor Jesus nos ensina. Olha que frase interessante, meus irmãos, que é um tal de Oswald Chambers, mais ou menos assim o nome dele. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1874, na Escócia, morreu dia 15 de novembro de 1917, ou seja, viveu um bom tempo. Foi um proeminente pastor protestante escocês
cristão e professor. Então é um moço aí que viveu um tempo bom lá na época, ainda na Escócia, depois ele foi um pouquinho para o Egito, inclusive ele faleceu no Egito, foi um grande pastor protestante, um grande cristão, um grande professor. E olha a frase que interessante que ele deixou, irmãos. Eu achei muito interessante essa frase que diz assim, ó: é que quando tememos a Deus, não temos medo de nenhuma outra coisa, ao passo que quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. Interessante essa frase, né? Porque ele está falando para nós que se nós tememos a Deus, nada irá nos abalar. Lógico, passaremos pelas dificuldades, as tribulações, mas nós sabemos que nós temos um Deus cuidando de nós. Um Deus todo-poderoso cuidando de nós. Ao passo que, se nós não temermos a esse Deus, nós teremos medo de todo o resto. Porque, como nós falamos, irmãos, as pessoas que vivem sem Cristo, vivem num mundo sem talvez uma esperança, uma expectativa, uma vida talvez sem um sentido real da vida. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, e nós estamos falando de vida, qual é o sentido da minha vida? Por que eu vim a este mundo? Não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso. Qual foi a missão, talvez, que Deus me deu? Por que eu vim a este mundo? Qual é o verdadeiro sentido da minha vida? E aí, se vocês forem olhando, irmãos, forem estudando, vocês vão ver que lá no fundinho a resposta é: eu vim para glorificar e exaltar a Deus. Porque nessa terra, irmãos, nós todos somos peregrinos, todos somos passageiros. A nossa morada definitiva é lá com o Senhor Jesus, nas mansões celestiais. Então o sentido da nossa vida aqui é esse, meus irmãos: é glorificar a Deus, é exaltar o nome de Deus, é temê-lo e nos preparando para aí sim, por toda a eternidade, estarmos com o nosso Senhor. Que foi o que Deus, quando criou o ser humano, Ele criou para nós sermos eternos com Ele. Os irmãos bem devem saber, lembrar que quando Ele criou Adão e Eva lá no jardim, Ele ia lá, conversava com Adão e Eva. Eles estavam já prontos para viver a eternidade ali com Deus. Mas quando entrou o pecado no mundo, Deus teve que tirá-los do jardim do Éden, e ali houve a separação entre o homem e Deus. Só restabelecido muitos anos depois, através do sangue de Jesus Cristo. Então, para nós voltarmos a nossa comunhão com Cristo, com Deus, é através de Cristo Jesus. E uma das coisas, irmãos, é o que nós acabamos de ler aí: ainda que o pecador faça 100 vezes mal e prolongue os seus dias, com certeza vai se suceder bem se ele temer a Deus. Ao passo que o ímpio não irá bem, não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme a Deus. Então devemos temer a Deus, irmão. Essa é a primeira obrigação que nós aprendemos ali, que a nossa vida, uma dádiva de Deus, um presente de Deus, que nós temos a obrigação de temer a Deus. Deus nos fez para isso, irmãos. E a segunda obrigação, como o nosso irmão Cauã já colocou ali, meus irmãos, é guardar os mandamentos de Deus. Se nós voltarmos lá no capítulo 12, versículo 13, ele falou, de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, tanto eu, meus irmãos, quanto vocês, você também que está aí na sua casa, a nossa obrigação está aqui bem claro para nós: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então é uma obrigação nossa, irmãos. Deus nos deu essa obrigação, é um dever nosso, é uma coisa que nós precisamos fazer. Mas aí Deus nos dá a liberdade, irmãos. E muitas vezes nós escolhemos fazer o contrário do que Deus determina para nós, e as consequências serão, infelizmente,
ou felizmente nós não sabemos, porque Deus mostra o caminho, o homem que escolhe o caminho que ele quer seguir, nós iremos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas o fato é, irmãos, que o caminho que nós escolhermos, ele trará consequências para nós. Então, meus amados irmãos, você tem guardado os mandamentos de Deus? Pare e pense um pouquinho. Deus criou a vida e somente Ele sabe como deve ser conduzida. O temor do Senhor deve resultar numa vida de obediência. O cristão, nós devemos ter o desejo de ter tempo diário com Deus. Como, meus irmãos, nós iremos conhecer a Deus, conhecer aquilo que Deus quer para cada um de nós, se nós não estudamos a palavra do Senhor, que Ele deixou registrado para nós. Esse livro aqui, meus irmãos, não é um livro qualquer. Esse livro aqui nós não podemos ler como nós lemos um livro aí, talvez de autoajuda, um livro de romance, um livro, não, é um livro que é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar, nós precisamos analisar cada versículo, cada momento que foi passado ali. Não adianta a gente falar assim, eu li a Bíblia um ano, já li a Bíblia toda mais de 300 vezes, mas eu leio ela como se fosse um livro qualquer. Nós precisamos ler a Bíblia para entender o que o autor estava querendo dizer com aquele versículo. O que acontecia na época, qual que era a cultura da época, o que Deus quer me mostrar através desse versículo. Por exemplo, isso que nós estamos lendo aqui, né? Porque tudo que você tem ouvido, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever. O que Deus quer falar para nós através deste versículo? É o que nós estamos vendo aqui hoje. Então, cada versículo desse livro, dessa palavra do Senhor, ela precisa ser analisada com carinho, pedindo sempre a iluminação do Santo Espírito do Senhor, para que nós possamos entender e aí sim colocar em prática os mandamentos do Senhor. Então a obrigação, meus irmãos, é guardar os mandamentos de Deus. Guardar, não é só guardar, né? Tudo bem, eu li e guardei aqui no meu bolso, está guardadinho, está bom. Não, guardar quer dizer obedecer. Praticar é viver uma vida conforme o Senhor quer para cada um de nós. Isso fará uma diferença enorme, meus irmãos, quando nós todos estivermos frente a frente, repito, com o justo juiz. O grande rei Salomão, irmãos, que foi considerado o mais sábio do seu tempo, talvez o mais sábio que andou neste mundo, lógico, exceto Jesus, ele também, meus irmãos, ele adquiriu riqueza, poder, ele tinha tudo em abundância, poder, dinheiro, fama, ele ensinou, ele estudou, ele julgou, ele escreveu, reis e líderes de tantas outras nações iam até Jerusalém para aprender com Salomão. Apesar de tudo isso, meus irmãos, que Salomão teve, vocês podem verificar isso na Bíblia, foi o rei que teve praticamente tudo, porque ele pediu isso a Deus, ele não pediu isso a Deus, mas Deus deu a ele não só a sabedoria que ele pediu, mas todas as demais coisas. Apesar de tudo isso, meus irmãos, Salomão diz como tudo que tentou, testou, provou, foi sem sentido, foi inútil, foi sem graça e foi vazio. Imagine, meus irmãos, Salomão, ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Ele tinha todo o poder na época, todas as pessoas estavam sujeitos a ele naquela época. Reis e líderes de outras nações iam até Jerusalém para aprender de Salomão. E no final ele fala isso, que tudo o que ele tentou, ele testou, ele provou, foi sem sentido, foi inútil, foi sem graça e foi vazio. O que ele ensina para nós, irmãos? Que tudo que nós obtemos aqui nessa vida, se nós não tivermos uma comunhão com o nosso Deus, um temor a Deus, uma obediência a Deus, nós falaremos da mesma coisa que o Salomão falou lá no final. Foi inútil, foi sem graça, foi vazio. Porque tudo vai ficar por aqui mesmo. Nós não iremos levar nada neste mundo. Nada. Do jeito que nós viemos deste mundo, nós partiremos deste mundo.
Ele confessou, meus irmãos, Salomão, que é vão procurar os prazeres da vida em vez de construir um relacionamento com Deus. Olha que maravilha, irmão. É vão, é inútil, é desnecessário você buscar tudo que essa vida tem e perder o relacionamento com Deus. Olha o que ele disse lá em Eclesiastes 2:11. Vou ler para os irmãos, que diz assim, ó: quando avaliei, é o Salomão dizendo, tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Este, o grande rei, meus irmãos, que tinha tudo que este mundo poderia oferecer. E ele deixa essa palavra para nós aqui. Quando avaliei tudo que as minhas mãos fez, todo o trabalho que eu me esforçava a fazer, eu percebi que foi inútil, foi correr atrás do vento. Porque ele viu que a maior riqueza que ele tinha, meus irmãos, que ele deveria ter, é a comunhão com Deus. É o temer a Deus, é o obedecer a Deus. Porque eu repito, meus irmãos, e aí a terceira obrigação nossa, eu vou pedir para o Calão colocar ali para nós, que ao temer a Deus, ao seguir os seus mandamentos, nós iremos, irmãos, estar preparados para o julgamento final. O versículo que nós lemos aí de Eclesiastes 14, ele diz assim, ó: porque Deus há de trazer o juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus há de trazer juízo toda a obra que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Deus, meus irmãos, Jesus Cristo, o justo juiz, ele nos julgará. Tudo aquilo que nós estamos fazendo neste mundo, nós iremos prestar conta ao Senhor. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que eu fico imaginando assim, nós estamos à frente com Jesus e ele abre um telão assim e começa a mostrar toda a nossa vida aqui nesse mundo. Será que nós iremos passar muita vergonha, irmãos? Quando Jesus começar a mostrar a nossa vida ali, ó, o que você fez, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você fez isso, mais aquilo. Imagine, meus irmãos. Então nós precisamos estar preparados para esse julgamento, irmãos. Lá em Eclesiastes 3:17 diz assim, ó: Deus julgará o justo e o perverso. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11:9. Deus vai pedir contas a todos nós, irmãos. Deus julgará o justo e o perverso. O que é o justo, né, meus irmãos? É aquele que já foi justificado por Jesus, que já entregou a sua vida a Jesus, que vive a vida em Jesus. Todos nós também seremos julgados. Todos passarão pelo juízo de Deus. Por isso aquele versículo que nós falamos lá de Hebreu, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Então todos nós estaremos diante do grande juiz. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus pedirá conta da nós. Como estamos vivendo, meus irmãos? Às vezes nós pensamos, imaginamos que pode parecer que nós sairemos impunes. Tem muitas pessoas, irmãos, que imaginam que nós nascemos, né, falamos aqui do nascimento, da grandeza do nascimento da Manuela, aí crescemos, nos tornamos adultos, casamos, envelhecemos, morremos, acabou. Não é isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra de Deus ensina que o nosso corpo, esse corpo que nós temos hoje, esse sim, ele vai para debaixo da terra. Porque a palavra de Deus fala que do pó você veio, do pó ao pó você voltará. Então esse corpo, ele vai. Mas a Bíblia também diz que o Espírito volta a Deus que nos deu. Agora, a escolha, meus irmãos, de estarmos com Deus por toda a eternidade é nossa. E é agora, neste mundo. Então a vida não acaba aqui, irmãos. Mesmo que nós achemos que
Vai acabar? Não acaba, irmãos, porque foi determinado por Deus assim. Ao prestarmos conta ao Senhor no grande dia, no julgamento final, irmãos, quando todos nós estaremos frente a frente com o nosso Senhor Jesus, todos os nossos atos serão desmascarados, todos os nossos pecados, e julgado com justiça. Isso é importante também a gente lembrar, irmãos. Não vai ser um juiz qualquer que estará nos julgando. Vai ser um justo juiz que conhece todas as coisas. Desde o ventre da mãe, ele conhece toda a nossa caminhada aqui deste mundo. Não adianta a gente chegar lá no grande dia e tentar discutir com Deus, com Jesus. Não, mas eu não fiz isso. Não adianta, irmãos. Ele vai provar para você que você fez, para mim que eu fiz. Então eu preciso, irmãos, nós precisamos estar preparados para o grande dia, para o dia do juízo final. Em 6 ocasiões, meus irmãos, ainda falando de Salomão, que foi o que escreveu o Eclesiastes, ao longo do seu discurso, Salomão diz para gozar a vida enquanto podemos. Porém, em momento algum, ele nos aconselha a viver no pecado. As atitudes do presente dependem da segurança do futuro. As atitudes do presente dependem da segurança do futuro. Nós precisamos pensar sobre isso. Quais têm sido as nossas ações aqui nessa terra? Estamos temendo a Deus? Estamos obedecendo os seus mandamentos? Estamos seguindo a palavra do Senhor, a verdadeira palavra de Deus? Porque isso vai fazer uma diferença enorme quando nós estivermos frente a frente com o Senhor. Porque a palavra de Deus também ensina que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Os bodes, Ele diz: apartai-vos de mim para um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. As ovelhas, Eles dirão: vinde para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, qual lado que nós estaremos, irmãos? A escolha é nossa e é agora, neste mundo. Porque depois que nós partirmos, não há nada mais o que fazer. Ninguém poderá fazer nada por nós. É neste tempo que nós precisamos escolher. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar no lado das ovelhas. Eu quero estar no lado direito do Senhor Jesus. Então, para isso, meus irmãos, nós precisamos temer a Deus, viver uma vida guardando os mandamentos do Senhor e vivendo uma vida em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, quando nós passamos a viver uma vida em Cristo, obedecendo os seus mandamentos, seguindo aquilo que Ele tem para nós, a Bíblia diz que não há mais condenação para nós. Todos nós já nascemos condenados ao pecado. Nós falamos agora há pouco, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós herdamos os pecados dos nossos ancestrais. Então somos pecadores. Mas quando nós vamos a Cristo, é como nós estivéssemos pegando todos os nossos pecados e falar para Jesus: toma, Senhor, os meus pecados eu entrego para o Senhor. Não tenho mais. O pecado foi entregue. Aí eu estou vivendo neste mundo, naquele processo de santificação. Errei, pecado para Jesus. E assim nós vamos vivendo. Porque naquele grande dia, Jesus vai nos justificar perante Deus. Não, esses aí são justificados. Esses estão do lado direito, porque eles foram justificados. Eu paguei um alto preço por cada vida que está aqui do lado direito. Jesus vai falar isso. Romanos, no seu capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação, irmãos. Quando nós estivermos frente a frente, Jesus mesmo vai falar: não, vocês já foram justificados. Não há condenação para vocês, porque eu paguei pelo pecado de vocês. Vocês entregaram os seus pecados a mim. Então esta, meus irmãos, é a nossa missão. E repito, somente nessa terra que nós podemos tomar essa ação. Somente neste mundo que nós podemos nos livrar de uma condenação eterna.
Porque todos nós já nascemos condenados. Todos nós nascemos longe da presença de Deus. Só estaremos de novo com Deus através de Cristo Jesus. Quando nós vamos a Cristo, quando nós entregamos os nossos pecados a Cristo, aí sim Ele vai nos justificar perante Deus. E estaremos com acesso livre ao nosso Deus. E aí sim nós entraremos nas mansões celestiais. Porque lá, meus irmãos, não entra pecado. Se nós não entregarmos os nossos pecados a Jesus, nós não entraremos nas mansões celestiais. E para aquelas pessoas, meus irmãos, que morrem sem Cristo, sem crer em Cristo, sem viver uma vida em Cristo, enfrentarão o julgamento diante do seu trono e se perderão para sempre. Viverão uma eternidade toda sem Cristo, meus irmãos. Onde a Bíblia fala que é um lugar que é preparado para o diabo e seus anjos, não para nós. Mas aqueles que morrerem sem Cristo estarão neste local. Eu vou pedir o Cauã que coloque esse texto para nós de Apocalipse. Cauã, por favor. Olha o que diz Apocalipse no seu capítulo 20, de 11 a 15, irmãos. É uma visão que o apóstolo João teve, que diz assim, ó: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro, e abriu-se também outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Observem isso, irmãos. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Palavra do Senhor, irmãos. Então não é palavra nossa, de homens, é palavra de Deus para nós. Aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados num lago de fogo. Como eu disse, e a Bíblia fala, preparado para o diabo e seus anjos. Então precisamos rever, meus irmãos, talvez algumas atitudes nossas, fazer uma análise. Será que eu estou preparado para esse grande dia? Será que no dia que eu estiver lá frente a frente com o Senhor Jesus, eu vou estar do lado direito ou eu vou estar do lado esquerdo? O lado esquerdo é aqueles ali, meus irmãos, que não estão registrados no livro da vida. O lado direito, sim, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, que foram viveram uma vida em Cristo, temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, tendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque aí Jesus vai falar, não, esses foram justificados, eu paguei o preço. Para nós é de graça, irmãos. Para nós a salvação é gratuita, nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos fazer sacrifício nenhum mais, porque o sacrifício maior já foi feito lá naquela cruz do Calvário. Mas Cristo pagou um alto preço para nos resgatar, para nos levar de novo a Deus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E finalizo aqui, meus irmãos, dizendo: vale a pena viver? Sem dúvida, a vida é uma dádiva de Deus. Hoje até nós estudamos sobre isso, né, irmão? A vida é uma dádiva de Deus. E o sexto mandamento diz que não matarás. Somente Deus dá a vida, somente Ele tem o direito de tirar. Então é uma dádiva de Deus, vale a pena viver. Mas precisamos estar cientes de vivermos em temor, obediência a Deus e pela fé em Cristo Jesus. Então seremos capazes de encontrar alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias que o Senhor permitir em nossa vida. Porque 1 João, no seu capítulo 5:12, fala: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diante desses fatos, meus amados irmãos, faça uma avaliação de como você está vivendo.
Repito, precisamos estar cientes de vivermos em temor, obediência a Deus e pela nossa fé em Cristo Jesus. Aí sim, meus irmãos, encontraremos a verdadeira o valor da vida, o verdadeiro motivo de nós estarmos vivendo neste mundo, porque a palavra de Deus também ensina para nós, irmãos, que é vontade do Senhor que nenhum se perca, que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento da palavra do Senhor. Mas Ele nos dá a livre escolha. Para onde nós iremos viver, iremos morar na eternidade, meus irmãos, a escolha é nossa. A eternidade, ela vai existir, ela existe, ela é verdadeira. Agora, para onde nós iremos? Se com Deus, por toda a eternidade, onde a palavra de Deus diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, não haverá mais morte, não haverá nada disso. Tudo de ruim que nós temos aqui neste mundo, meus irmãos, é consequência do pecado. E lá não entrará pecado. Então, por isso que lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá nada disso. Mas do outro lado haverá tudo isso e muito mais, irmãos. Tudo de ruim que nós possamos ver neste mundo, meus irmãos, não é quase nada do lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Que aqueles que estiverem do lado esquerdo de Cristo, aqueles que são chamados de bodes, não de ovelhas, estarão vivendo também por toda a eternidade, onde a Bíblia diz que é um sofrimento eterno. A Bíblia mostra para nós, irmãos, que talvez você lá nesse local a gente vai querer morrer e não vai poder. É sofrimento eterno. Leia lá na sua Bíblia, na sua casa, a parábola do Lázaro e do moço que Jesus contou, do Lázaro que foi para o seio de Abraão e o rico que foi lá para o Hades. Para vocês verem, conta a Bíblia que esse moço que estava no Hades estava com a boca tão seca que pediu a Lázaro, para Abraão, para Lázaro molhar o dedo para poder tirar a secura da boca dele. Então façamos essa avaliação, irmãos. Nós vamos orar neste momento. Eu peço a vocês que fechem seus olhos, façam uma avaliação da sua vida, de como você está vivendo, como você qual está sendo a sua ação em relação a Deus, em relação à vida com Deus. E quero deixar aqui um apelo, irmãos, para todos nós aqui na igreja, você também que está aí na sua casa. Se você ainda acha que precisa melhorar algo na sua vida, talvez você não está ainda de acordo com a palavra do Senhor, ou você quer tomar hoje uma decisão assim, eu quero a partir de hoje viver uma vida em Cristo Jesus, eu vou convidar que você se levante do seu lugar, só se levante, para que nós possamos orar juntos, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Então eu vou orar, assim que eu terminar a oração, se você quiser tomar essa atitude, só levante do banco, para que nós possamos colocar diante do Senhor a sua vida, e você também na sua casa. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por hoje o Senhor ter nos exortado, Deus, a vida, uma dádiva do Senhor, um presente do Senhor para nós, Pai. Que possamos, Deus, enquanto o Senhor nos der saúde para viver neste mundo, de vivermos em temor e obediência à Tua palavra e com a nossa fé cada vez mais firmada em Cristo Jesus, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor que ajude-nos, a cada um de nós que estamos avaliando a nossa vida neste momento, Deus, a rever talvez algumas ações e verificar, Pai, se precisamos tomar uma atitude nesta noite, entregando a nossa vida ao Senhor ou reconsagrando a nossa vida ao Senhor, Pai. Então você queira tomar essa atitude, quiser ficar em pé, onde mesmo você está, nós estaremos orando pela sua vida, pedindo a Deus que continue lhe abençoando, que você possa seguir o que Jesus nos ensinou nesta noite. Temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos e viver uma vida em Cristo Jesus. Nós vamos orar aqui com as nossas irmãs.
Deus, muito obrigado pela vida dessas irmãs que agora estão, Pai, consagrando a sua vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor bem sabe que sem o Senhor nós nada podemos, nada somos, Deus. Por isso nós consagramos essas vidas ao Senhor. E os demais também, Deus, que talvez tomaram uma decisão, que o Senhor contempla, Deus, aí nos altos céus, que o Teu Santo Espírito fale ao coração dessas pessoas, Pai, desses irmãos, dessas irmãs queridas, Deus, e que a partir de então, Pai, possam viver uma vida totalmente direcionada pela Tua Palavra, temendo ao Senhor, obediência ao Senhor, obediência aos Seus mandamentos e pela nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Para que quando nós partirmos deste mundo, Deus, quando nós estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, nós estaremos todos do lado direito, ouvindo aquela famosa, alegre e maravilhosa frase, Deus: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ajude-nos para isso, Deus, a vencer todas as nossas dificuldades. É a oração que eu faço, Deus, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem se sentar, meus irmãos, que Deus abençoe. Então nós estamos encerrando o nosso culto, meus amados irmãos. É um momento alegre que Deus nos proporcionou nessa noite. Quero aqui já agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco, os familiares do Luteiro e da Fernanda. Muito bom tê-los aqui, viu? Volte sempre. É um prazer para nós, uma alegria tê-los aqui conosco. Também aos nossos demais irmãos que estão aqui também, dos parentes do Luteiro. Os nossos amigos aqui também. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito bom tê-los aqui conosco, tá? Prazer para nós. O jovem ali também. Deus abençoe, viu? Que Deus continue abençoando. A nossa irmã Adriana e a Marina, né? Também seja sempre muito bem-vinda. E que Deus continue abençoando as suas vidas. E que possamos, meus irmãos, caminhar junto com Cristo. Vale a pena. Porque a nossa vida ela é pequena, ela é passageira. Logo, logo nós estaremos frente a frente com o justo juiz e nós teremos que dar conta da nossa vida a eles. Só um aviso aqui para a igreja, meus irmãos, os nossos convidados nos perdoem, só mais um minutinho. Quarta-feira, meus irmãos, o nosso irmão Ailton, né, irmão Ailton? Está tranquilo? Estará aqui na condução do culto. Nós precisamos dar uma idinha lá em Barra Mansa, irmãos, resolver algumas coisas lá. Então nós estaremos indo amanhã cedo, se Deus assim permitir. E voltaremos no sábado de manhã. Então, quarta-feira, teremos o nosso culto aqui normal. O nosso irmão Ailton estará aqui, os demais irmãos. Se a irmã Fernanda puder. Irmã Fernanda, eu não falei com a irmã, se a irmã puder quarta-feira transmitir para nós. Que Deus abençoe a irmã. Calma, muito bom, tá? É assim mesmo. Daqui a pouquinho você vai estar tirando de letra isso aí. Você vai estar ensinando para nós. Então é isso, irmãos. Muito bom tê-los aqui conosco. Que nós tenhamos uma noite abençoada. Que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Volte sempre. Aqui é a casa do Senhor, uma casa de oração, onde a palavra do Senhor sempre é pregada, sempre é proclamada, visando sempre a nossa vida com Deus, a nossa eternidade com Deus. Nós vamos cantar um trechinho do hino que a gente canta sempre no final do nosso culto, e logo nós estaremos fazendo uma oração silenciosa e estaremos encerrando o nosso culto dessa noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras destinas, cobre já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo está, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai,
e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrados, meus irmãos.